Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica Ribeiro, sou professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Santa Cruz do Capibaribe. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a vocês ao nosso ensino remoto no ano de 2021. A gente espera que muito em breve possamos estar juntos lá na escola, né? Para que a gente consiga vencer essa pandemia e estar juntos novamente. Por enquanto, a gente segue com as nossas videoaulas. Espero que vocês aproveitem bastante, tirem dúvidas com seu professor. Prestem bastante atenção às aulas que estão sendo feitas com muito carinho e cuidado para todos vocês, tá certo? Então vamos lá para a nossa primeira videoaula do ano de 2021. Então, pessoal, como eu disse para vocês, sou a professora Jéssica e a gente está na aula de língua portuguesa de número 1, tá certo? O que é que a gente vai aprender na nossa aula de hoje? Então vamos lá. Hoje nós iremos estudar o gênero textual poema. Quem aí gosta de poemas? Tem gente que gosta muito de escrever poemas também, né? Tem aí caderninhos de poema, gosta de poesia. São coisas distintas, tá? Poema é uma coisa, poesia é outra, mas eles estão ali no universo dos textos literários. Então, o gênero textual poema, ele é um texto que faz parte do tipo literário, tá certo? O que isso significa, professora Jéssica? Significa que as histórias, o que é dito em um poema, não é algo real, necessariamente. Pode ter inspiração na vida real, mas não é real, tá certo? É literário, tá certo? Faz parte da linguagem literária, poética, em que eu tenho a presença aí de um eu lírico. O eu lírico é essa voz que permeia o poema. Cuidado para não confundir o eu lírico com o autor, tá certo? O autor é a pessoa da vida real que escreveu o poema. O eu lírico é a voz que esse poema tem. Se fosse uma fábula, por exemplo, essa voz a gente chamaria de narrador. Se fosse uma notícia, por exemplo, essa voz a gente chamaria de locutor. Mas no poema, a presença dessa voz é chamada de eu lírico, tá certo? Alguns livros colocam o nome de eu poético, mas tradicionalmente a gente chama de eu lírico, que é a voz do poema. É importante a gente saber isso para construir aí um entendimento sobre esse gênero textual, tá certo? O que mais que a gente vai ver? O que são poemas? De um modo mais conceituado, poema é um texto literário, que a gente acabou de ver, compostos normalmente por quê? Por versos que podem conter rimas ou não, tá bom, pessoal? Nem todo poema ele vai rimar. Isso é comum, isso é normal que aconteça, mas não significa que é a regra, que todos têm que rimar. Assim, diferente da prosa, que é a escrita do texto corrido, o poema geralmente é escrito em versos, tá certo? Que se agrupam em estrofes. Então, isso aí é uma característica básica do gênero textual poema. A linguagem de um poema. Nos poemas é comum usarmos a linguagem no sentido figurado. Importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, fazendo uso de diferentes conotações. Lembra que eu falei para vocês que o poema ele faz parte do universo literário? Isso aqui permite que o escritor, que o poeta, tá certo? Que ele meio que brinque com os sentidos das palavras. Por isso que às vezes a gente lê um poema e a gente parece que está tendo uma leitura de algo mais romântico, ou a leitura de algo trágico, ou às vezes a gente até não entende aquilo que a gente está lendo. Por quê? Porque às vezes as palavras que são utilizadas no poema, elas são utilizadas com sentidos diferentes daqueles que a gente está acostumado. E por que que isso acontece? Porque é comum o uso do sentido figurado das palavras. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, certo? O que é essa questão do sentido figurado das palavras. Para a gente falar sobre o sentido figurado, a gente precisa compará-lo com o sentido literal. Quando a gente utiliza uma palavra, a gente pode dar dois sentidos a ela: o literal ou o figurado. O literal é aquele sentido tal qual eu estou falando. Então, eu falo mesa e você vai vir na sua cabeça a imagem de uma mesa, um objeto que eu utilizo ali como móvel de algo de casa, de decoração. Você vai entender exatamente isso. O sentido figurado é quando eu utilizo uma palavra e a imagem que vem na minha cabeça não necessariamente remete àquela palavra que eu estou falando. E aí a gente vai observar como é que isso acontece.
As expressões são entendidas da mesma forma que são ditas, ou seja, tal qual é dito. Aqui a gente vai dizer que houve denotação. Então, o sentido literal eu vou entender tal qual foi falado. Já o sentido figurado, que é aquele que muitas vezes faz parte dos poemas, justamente por o poema ser literário, é um sentido em que está além das próprias palavras, ou seja, é um sentido, digamos assim, que ele perpassa o sentido tradicional das palavras, ou seja, uma força de expressão, ou popularmente chamado de um duplo sentido. Às vezes a gente não usa uma palavra e a pessoa entende outra coisa totalmente diferente daquilo que a gente quis dizer. Por quê? Porque a gente pode ter utilizado o sentido figurado do termo e a pessoa entendeu de um modo literal aquilo que era para ter entendido de um modo figurado. Eu vou colocar aqui para vocês essas imagens. Veja, aqui está bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ler. Mas diz assim, diz uma expressão popular que diz a cobra vai fumar. Normalmente, quando a gente ouve essa expressão a cobra vai fumar, se você vem na sua cabeça a imagem de uma cobra mesmo, um animal, com um cigarro na boca, é porque você está entendendo o sentido literal. Alguém chegou para você, estava ali no meio de uma confusão e disse, rapaz, agora a cobra vai fumar. E se na sua cabeça você teve essa interpretação aqui, é porque você está entendendo o sentido literal, ou seja, você entendeu exatamente do jeito que ele falou, a cobra vai fumar. Você, cobra, um animal, fumar, cigarro, você entendeu tal qual foi falado. Só que a gente sabe que quando alguém diz que a cobra vai fumar, é porque a coisa ficou séria. Veja a expressão aqui, né? Sério, a cobra vai fumar, quer dizer que o negócio ficou sério. Então, eu utilizo uma palavra, mas eu estou querendo dar um sentido além da própria palavra que eu utilizei. Então, quando eu digo a cobra vai fumar, eu estou dizendo que a situação ficou séria e não estou falando de um animal com um cigarro na boca. Outra expressão, o cão chupando manga. Se você entendeu do jeitinho que está nessa imagem, um cachorro, né, que a gente chama de cão, uma manga, a fruta e o cachorro chupando a manga, é porque você entendeu no sentido literal. Ou seja, entendeu tal qual foi falado. Mas quando a gente fala a expressão o cão chupando manga, eita, fulano é o cão chupando manga, a gente está falando da aparência, né? Que é uma aparência que a gente julga como feia. Então, quando eu entendo do jeitinho que foi falado, é o sentido literal. Mas quando eu entendo o sentido que está além das palavras que foi utilizada, é o sentido figurado. No poema, muitas vezes é feito isso aqui, o uso do sentido figurado. Se a gente não está atento a isso, a gente às vezes lê o poema e não entende. Por quê? A gente quer entender do jeito que foi escrito, mas nem sempre aquelas palavras querem dizer exatamente o que está escrito, querem dizer algo a mais, e a gente tem que ter essa sensibilidade para perceber. Então, por isso que eu fiz esse parênteses aqui para vocês entenderem a diferença do literal para o figurado. As principais características de um poema. Então, de um modo geral, o poema ele vai ser composto de quê? De verso, de métrica, de estrofe, de rima e de ritmo. É obrigatório ter tudo isso no mesmo poema? Não, tá certo? Mas é comum dentro da estrutura do poema. Sobre o verso ele é cada linha de um poema. A gente tem aqui o poema O Mundo é Grande, né? O título aqui, O Mundo é Grande. De quem? De Carlos Drummond de Andrade, né? O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Cada linhazinha desta daqui, eu vou chamar de verso, tá certo? Então, cada partezinha é um verso. O verso é a linha de cada informação do poema. Sobre a métrica, o que é métrica dentro de um poema? A métrica representa as medidas dos versos utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas. Aí é importante vocês prestarem atenção nisso aqui, tá certo? Veja aqui esse exemplo do poema A Bailarina de Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. A gente tem aqui o fragmento do poema. O que é sílaba poética? É cada sílaba que a gente conta até a última sílaba tônica de cada verso. É diferente da separação silábica da palavra, tá certo? Por quê? Se eu fosse separar as sílabas das palavras, eu ia dizer aqui, ó, aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Deixa eu ajeitar isso aqui. Se eu fosse separar igual eu separo palavras, eu vou dizer ó, que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Só que não é assim que funciona com sílabas poéticas. Por quê?
Na contagem de sílaba poética, quando eu chego na última palavra, eu só conto até a sílaba tônica, ou seja, eu só conto até a sílaba mais forte. Então, tão, pé, quem, nin. Eu paro aqui. Esse na já não me interessa, porque na última palavra eu vou contar até a sílaba tônica. Então, 1, 2, 3, 4. Esse verso tem 4 sílabas poéticas. Esse aqui também. Eu separei primeiro para vocês verem a diferença entre separar a palavra e separar a sílaba poética. Esta, me, ni. Por que eu paro no ni? Porque na palavra menina, o ni é a sílaba tônica. E eu tenho que parar na sílaba tônica da última palavra do verso. Ó, não é a última palavra desse verso, né, menina? Então, 1, 2, 3, 4. Eu só conto até aqui. Tá certo, pessoal? Eu só conto até aqui. Então, essa é a métrica, é o sistema de contagem das sílabas poéticas de um poema. Quando tem 4 sílabas poéticas, eu vou dizer que esse é um verso tetrassílabo, verso com 4 sílabas poéticas. Aqui vocês têm uma tabela, né, que vai até verso com 12 sílabas. Dá um print nessa tela para vocês terem aí a nomenclatura, tá bom? Sobre a estrofe. O que é uma estrofe? A estrofe, ela representa o conjunto de versos de acordo com cada agrupamento. Aí a gente tem aqui esse exemplo do poema de Luís Vaz de Camões, tá certo? Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. O que é a estrofe? A estrofe é esse grupinho. Cada grupinho desse de versos, eu vou chamá-lo de estrofe, tá certo? É o agrupamento dos versos. Tem poema que ele tem uma estrofe única, ele vai até o final da folha numa única estrofe, ele não tem separação. Tradicionalmente, ele vai ter, tá certo? A gente vai ter poemas com mais de uma estrofe, mas isso não é uma regra. Não quer dizer que todo poeta ele escreve separando o seu poema em várias estrofes. Às vezes ele escreve uma estrofe única, tá bom? Então é importante a gente saber que a estrofe é o agrupamento. Nesse caso aqui, quadra ou quarteto é estrofe com 4 versos. Se a gente observar, ó, dentro dessa estrofe eu tenho 1, 2, 3, 4 versos. Dentro da outra eu tenho 1, 2, 3, 4 versos também. Então, uma estrofe composta de 4 versos, eu chamo ela de quadra ou quarteto. A gente tem aqui, na sequência, a lista, né, que vocês podem dar um print aí também, estrofe, que tem 2 versos, que tem 3, e assim sucessivamente. Aí tem aqui a nomenclatura, como é que eu chamo esse tipo de estrofe, tá bom? Sobre a rima, e a rima no poema? As rimas são associadas à sonoridade, ou seja, som, tá certo? De quê? Dos poemas. E que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamados de versos brancos. Não é obrigatório ter rima no poema, isso é o que acontece na maioria, mas pode ter alguns que não tenham, e isso é super normal também, tá certo? Aí, eu peguei um poema, não tem rima, então não é poema, isso não é regra, tá bom, pessoal? Então, só ter a rima não já significa que é poema, e o fato de não ter a rima não significa que deixou de ser um poema. Vamos ver aqui mais um exemplo, né, de um texto de Cecília Meirelles também, que é o poema Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Então, a rima, normalmente, ela vai aparecer na última palavra de cada verso, tá certo? Então, a gente observa a última palavra de cada verso para ver se ela vai rimar com a última palavra de outro verso. Se a gente observar esse aqui, eu canto porque o instante existe, chamado de A. E a minha vida está completa. O som de existe com completa é igual? Não. Então aqui eu vou botar de B. Não sou alegre nem sou triste. Olha, eu percebo que triste e existe tem a mesma finalização sonora. Então, A e A.
Sou poeta. Poeta e completa, eles têm aí os sons semelhantes, né? Que eu vou chamar de B. Então, eu estou percebendo que o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Irmão das coisas fugidias. A. Não sinto gozo nem tormento. B. Atravesso noites e dias. Olha, lembrou esse som aqui. No vento. Lembrou esse outro. B. Então, perceba que nesse caso aqui, existe rima sim, e essas rimas são chamadas de rimas alternadas, formadas entre versos pares e os versos ímpares, tá certo? Então, ó, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. Veja que ímpar rimou com ímpar e par com par. Eu chamo isso de rimas alternadas. Aqui na sequência vocês têm a classificação dos tipos de rima. Então, dependendo do tipo de rima, a gente vai ter rimas alternadas, como essa que a gente acabou de ver, formada entre versos pares e ímpares. A gente pode ter rimas opostas, que estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso. Então, o primeiro e o quarto verso, tá certo? Entre o segundo e o terceiro verso. Então, o primeiro verso vai rimar com o último e o segundo vai rimar com o terceiro. É a rima oposta. Rimas emparelhadas estão entre o primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto. Cuidado para não confundir que oposta e emparelhada não são as mesmas, não, viu? Essa aqui, o primeiro rima com o segundo. Então, eu vou ter, por exemplo, A, e depois B e B. Uma sequência diferente, certo? E rimas internas, aquelas que aparecem no interior dos versos, tá certo? Que não vai ser lá na última palavra como é o mais comum, mas sim no meio do verso é que vai aparecer a rima, entre o meio de um verso com o meio de outro verso. São as rimas internas. E o ritmo? O ritmo é uma coisa comum também nos poemas. O ritmo está relacionado com a sonoridade e musicalidade. Ó, sonoridade e musicalidade presente nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante produzido de material de maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Gente, não é fácil atribuir ritmo a um poema. O escritor ele tem um trabalho danado, certo? Exige muita experiência por parte dele de pegar a palavra exatamente que vai dar um ritmo para aquilo que ele quer mostrar. A gente tem aqui um exemplo, vocês veem esse texto aqui lá no ensino infantil, que é o Relógio, de Vinícius de Moraes. Aqui tem só um fragmento. Passa tempo, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora. Veja que a escolha das palavras que foi utilizada aqui, elas conferem um som e esse som dá sonoridade, dá musicalidade a esse texto. Essa musicalidade lembra as badaladas de um relógio. Se você observar as badaladas ou do pêndulo, o pêndulo é isso aqui, ó, certo? Essa partezinha aqui. Ou o próprio movimento do ponteiro. Ó, veja, passa tempo, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora. Veja que essa repetição de sons lembra o movimento da badalada do pêndulo ou o movimento do ponteiro que marca os segundos, que vai passando, dando aquelas batidinhas. Então, isso foi feito intencionalmente por Vinícius de Moraes. Ele quis, no seu poema que falava sobre o relógio, utilizar palavras que, uma vez colocadas desta forma, fazem com que soe um som que lembra as badaladas de um pêndulo ou o movimento do ponteiro do segundo de um relógio. Então veja que não é uma coisa tão simples de se fazer. Alguns tipos de poemas. Então tem poemas que eu vou chamar de poemas líricos, que eles têm um caráter mais subjetivo, tá certo? Mais sentimental. Há poemas que eu vou chamar de poemas épicos, que eles apresentam a existência de heróis dentro do seu poema. Há poemas que eu vou chamar de poemas narrativos, tá certo? Que eles são feitos para serem encenados, para serem teatralizados, tá certo? A encenação é de você dramatizar aquilo que está escrito, fazer uma peça de teatro, por exemplo. E há poemas que eu vou chamar de poemas protesto, em que contém uma crítica em relação a algo. E essa crítica ela é manifestada através do eu lírico, né? Como eu disse para vocês lá no início, o eu lírico é a voz do poema, tá certo? Não é a pessoa da vida real que escreveu o poema, mas a voz presente dentro do texto. Resumindo,
Poema é um gênero textual, normalmente em versos, e que em poesia forma uma expressão estética através da língua. Geralmente se manifesta. Além dos versos, não obrigatoriamente, tá certo? Não é obrigado. Fazem parte da estrutura do poema as estrofes, a rima, o ritmo e a métrica, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido aí, relembrado. Muitas das coisas eu sei que vocês já sabiam, então serve aí para que vocês relembrem um pouco mais sobre a estrutura do gênero textual poema. Forte abraço.